Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Tão bom estarmos de manhã reunidos na presença do Senhor para podermos participar dessa festa santa, que é a comunhão dos santos, a santa ceia do Senhor, onde nós relembramos de uma forma especial aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Gostaria de te convidar a ler comigo na carta aos Romanos, capítulo 8. Do versículo 1 ao versículo 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Gostaria que você baixasse a sua cabeça. Deus amado, Deus querido, obrigada por essa tua palavra, que é vida e paz para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, do qual fala essa palavra, seja aquele que nos guia a toda a verdade que liberta, a verdade que nos une a Ti, a verdade que nos faz caminhar nos Teus caminhos. Que esse Espírito, Senhor, esteja habitando nos nossos corações. Senhor, que cada um de nós seja inclinado para o Espírito. Deus, que nessa manhã o Senhor nos confronte e o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Senhor, porque queremos sentar à mesa com o Senhor, mas não queremos sentar, Senhor, da mesma maneira como nós entramos aqui. Senhor, queremos sentar profundamente tocados, não nas nossas emoções, mas no nosso espírito, que testifica, porque o Senhor nos deu esse espírito de adoção, que somos teus filhos, e assim queremos, Senhor, nessa manhã estar na tua presença.
teu nome, Jesus querido e amado. Amém. Queridos, esse texto de Romanos, essa carta aos Romanos, uma carta bastante especial que o apóstolo Paulo escreve, dando os fundamentos da fé cristã, falando de vários assuntos importantes. E aqui, esse capítulo 8, que é um capítulo todo muito lindo, é um dos capítulos que eu mais amo ler na Bíblia, e sempre que eu leio, eu não consigo ler sem que lágrimas me venham aos olhos de ver a profundidade daquilo que Deus fez por nós. E muitas vezes, quando nós vivemos no nosso dia a dia, nós nos esquecemos da real importância daquilo que Deus fez por nós. E aquilo que o André, aquela frase que o André sentiu, ela não veio para mim tão clara, mas talvez seja essa mensagem real que Deus quer falar conosco nessa manhã, que precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao que é espiritual, voltar àquilo que o Senhor quer para conosco de maneira pura e simples. Muitas vezes nós nos perdemos na quantidade de ministérios, de trabalhos na igreja, e deixamos de ter um coração quebrantado na presença de Deus. Podemos muitas vezes viver uma vida toda certinha, mas não sermos quebrantados na presença de Deus. E isso é algo tão lindo, porque aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Deus planejou para nós, não é algo estático, é algo dinâmico que se renova a cada manhã, e que há a cada manhã uma unção fresca, nova, para que nós sejamos renovados no Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor nos está disponível 24 horas por dia. Nós abrimos a igreja e temos horários para ela estar aberta. Nós temos alguns horários que nós nos encontramos aqui, mas o Espírito do Senhor não tem horário. Ele nos está disponível em todo o tempo e em todo lugar. Essa graça que o Senhor Jesus, quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, e o véu se rasgou de alto a baixo, e ali o Senhor liberou o local. Hoje nós não estamos mais sujeitos a que a presença de Deus seja só naquele local, no templo. E muitas vezes, meus amados, nós dizemos que conhecemos Jesus, nós dizemos que o recebemos como Senhor e Salvador, mas ainda vivemos realidades de uma velha aliança. Muitas vezes ainda achamos que para servir ao Senhor tem que ser no templo, que a presença de Deus é aqui no templo, e é verdade, é uma bênção quando nós nos reunimos como povo na Assembleia Santa, nos reunimos para louvarmos, para glorificarmos o nome do Senhor, para sentarmos à mesa e comungarmos um com o outro e compartilharmos o pão e o vinho. Mas a presença do Senhor não está presa neste lugar. Aleluia. A presença do Senhor está disponível em casa, na rua, no trabalho. Amém. E nós precisamos aproveitar essa presença. Nós não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor, Ele conquistou para nós, porque custou um plano de uma eternidade. Na eternidade passada, Deus planejou a criação, o homem. No seu tempo determinado, Ele fez todas as coisas. O homem caiu, pecou, rompeu essa aliança perfeita. Por séculos e séculos e séculos, Deus moveu a história para culminar no tempo determinado que Jesus Cristo veio ao mundo. E por 2000 anos, nós estamos no século 21,
Por 21 séculos, Deus tem renovado essa mensagem para um povo que se chama pelo seu nome. O plano de Deus custou muito, está custando ainda. Custou a vida de Jesus naquele tempo, mas o Senhor ainda está trabalhando com o seu povo. E eu e você não podemos desprezar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. Nós devemos nos alinhar com essa vontade, lembrar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, queridos, esse versículo é lindo e eu gosto de dar aleluia nele. Mas eu preciso me lembrar que há aqueles que não estão em Cristo. Para estes há condenação, sim. Aleluia. E eu não posso me esquecer isso, porque muitas vezes eu tomo o que é para mim, guardo para mim e vivo a minha vida feliz da vida, tendo a minha salvação, tendo o meu galardão. Mas e daí? Eu não posso fechar os olhos para aqueles que ainda estão condenados. E muitas vezes, meus amados, nós sabemos disso, mas nós vivemos numa letargia, num marasmo espiritual que não nos deixa mover uma perna. Custamos a mover uma perna, um braço, uma palavra. E muitas vezes eu vejo isso dentro da igreja. Diz que tem uma pessoa sentada que é visitante. Só 2 ou 3 se levantam para dar um abraço. A maioria de nós fica sentada. Será que lá fora a gente tem uma atitude diferente? Eu fico pensando. Será que lá fora não? Lá fora a gente vai de encontro ao perdido. Quando a gente tem uma oportunidade, a gente fala. Ou será que essa letargia, essa vergonha, essa liturgia que eu me sento no meu lugar na igreja e daí eu não me envolvo? Porque alguém pode olhar que roupa eu estou, como eu estou me portando. Será que lá fora eu ajo diferente? Tomara, não sei. Mas, queridos, aqui fala esse texto basicamente do pendor, da inclinação que eu e você temos na nossa vida. No reino de Deus não existe um divisor de águas onde nós não podemos viver em cima dele. Não existe um muro que seja possível eu viver em cima dele. Ou eu vou estar inclinado, pendente para as coisas da carne, ou eu vou estar inclinado, pendente para as coisas do Espírito. E esse texto vem nos falar isso, que quando nós pendemos para a carne, que é a nossa tendência natural, da natureza humana contaminada e caída de Adão, ela tem essa tendência de gostar, de ter prazeres na carne, de querer satisfazer a carne. Então, quando nós pendemos isso, esse texto nos deixa muito claro que nós não podemos agradar a Deus, que nós não estamos